Você sente dor, inchaço ou rigidez nas mãos quando você acorda pela manhã? Parece que é algo simples, mas pode ser o início de uma doença muito séria, que, se não for tratada, pode deixar deformidades permanentes nas suas articulações. Eu sou o Dr. Isaías Júnior, médico reumatologista, e hoje eu vou te mostrar os sintomas iniciais da artrite reumatoide e por que é tão importante não deixar essa doença sem tratamento. E se você se preocupa com a sua saúde ou com a saúde de algum familiar seu, já se inscreve aqui no canal, porque eu trago conteúdos médicos sérios, com explicações claras e sem enrolação. Agora, falando em não ter enrolação, vamos para o vídeo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, é o seu próprio corpo que está causando a inflamação no tecido das articulações. Ela decorre de uma desregulação do sistema imunológico. Então é como se o seu sistema imunológico pensasse que o tecido das articulações é alguma bactéria, um vírus invasor e deve ser destruído. E ele faz isso através da inflamação. Acontece que essa inflamação, se não for tratada, ao longo do tempo ela vai destruindo a cartilagem da articulação e causando deformidades. E aí, consequentemente, o paciente acaba ficando incapacitado, com limitações físicas para realizar suas atividades do dia a dia. A boa notícia é que hoje a gente tem inúmeras opções de tratamento, muitas opções de medicamentos bastante eficazes e capazes de prevenir a deformidade. Só que para a gente ter esses bons resultados de tratamento, para você conseguir levar uma vida normal, conseguir voltar ao trabalho e ficar sem dor, é preciso o diagnóstico e o tratamento precoce. Então, vamos entender quais são os principais e os primeiros sintomas da artrite reumatoide. O principal sintoma é a dor e o inchaço nas articulações. E é uma doença que acomete principalmente articulações pequenas, como essas juntinhas aqui entre os dedos, na base dos dedos, no punho, no tornozelo, no pé, às vezes no cotovelo também. É menos comum de acometer articulações grandes, como joelho, quadril e ombro, mas às vezes pode acontecer. Mas o característico mesmo é inflamar articulações pequenas. Então as articulações elas ficam rígidas, ficam vermelhas, às vezes quentes. O paciente refere uma rigidez matinal, ele tem dificuldade para abrir e fechar as mãos. E é uma rigidez que geralmente dura mais de 30 minutos. Na maioria das vezes dura algumas horas. Como é uma doença que causa uma inflamação sistêmica, ou seja, no corpo todo, o paciente geralmente tem também alguns sintomas inespecíficos que são decorrentes do processo inflamatório, como por exemplo, fadiga, dificuldade de concentração, um mal-estar meio inespecífico, uma perda de apetite, o paciente pode perder peso também. Isso tudo são sintomas característicos de doenças que causam uma inflamação muito importante no corpo. E a artrite reumatoide tem uma característica de ter uma evolução lenta. Ela começa aos poucos, os sintomas são mais discretos, o paciente às vezes atribui a outras causas, acha que é por conta de algum exercício que fez, algum esforço, aí a coisa vai piorando, quando vê, o paciente já está incapacitado. E é aí que mora o perigo, porque a inflamação crônica ela destrói a articulação por dentro e acaba deixando as mãos dos pacientes, as mãos dos pés principalmente, com deformidades importantes. E essas deformidades acarretam em perda de mobilidade, dor crônica e dificuldade para as atividades mais simples, como cozinhar, se vestir, se limpar. E além das articulações, a artrite reumatoide pode acometer outros órgãos, como os pulmões, os olhos e às vezes até o coração. Isso sem falar, claro, nos impactos emocionais, porque o paciente com dor crônica, com incapacidade, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer as suas atividades de casa, acaba ficando deprimido, ansioso, se isola socialmente, deixa de fazer suas atividades, fica aquela pessoa chata, ranzinza, sempre reclamando de dor, né? Então, existe também esse impacto emocional que não deve ser desprezado. Mas a boa notícia é que, como eu disse antes no vídeo, existe tratamento. Hoje a gente avançou bastante e a gente tem várias opções de remédios diferentes. Alguns injetáveis, alguns de comprimido, alguns subcutâneos, alguns de aplicar na veia como um soro. Então a gente tem muitas opções e hoje a gente não vê mais pacientes com deformidades tão sérias, tão graves,
porque a gente está tratando mais cedo. Então, o diagnóstico precoce e começar cedo o tratamento é fundamental para você ter uma boa qualidade de vida, voltar a trabalhar e ficar sem dor. E para fazer esse diagnóstico precoce, você precisa procurar um reumatologista. E existem 4 pontos principais que você deve ficar atento. Se você tiver algum desses sintomas que eu vou te dizer, marque uma consulta com um reumatologista. O primeiro ponto é se os sintomas estão persistentes por mais de 6 semanas. O segundo ponto, a dor acomete principalmente as pequenas articulações e são simétricas, ou seja, mais ou menos iguais de um lado e do outro do corpo. O terceiro ponto é a presença de um histórico familiar de doenças autoimunes. Então, se você tem algum familiar de primeiro grau com história de alguma doença reumática, tem que acender o alerta. E o quarto ponto é a rigidez articular persistente, duradoura, com mais de 30 minutos. Então, se você acorda com uma rigidez, um endurecimento das articulações por algumas horas, mais de 30 minutos, então isso também deve acender o alerta e te motivar a procurar um reumatologista. A artrite reumatoide não é só um incômodo, só uma doençazinha boba que é só tomar anti-inflamatório e melhorar. Não, é uma doença séria que pode comprometer a sua qualidade de vida definitivamente. E reconhecer os primeiros sinais e sintomas é o primeiro passo para evitar deformidades irreversíveis. E você, já tinha ouvido falar em artrite reumatoide? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Quem sabe eu respondo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.